Você sabe o que é necessário para que um engenheiro seja contratado no mercado de trabalho? Você sabe o que é necessário para que um engenheiro seja promovido? Você sabe quais motivos levam ao desligamento de um engenheiro de uma determinada empresa? Foi justamente para tentar entender um pouco melhor essas questões e conseguir responder essas questões com mais assertividade que nós fizemos uma pesquisa exclusiva. E eu vou apresentar para você os resultados dessa pesquisa exclusiva nesse vídeo. Nós entrevistamos 91 engenheiros de diversas empresas em todo o Brasil. Então a gente não tem a pretensão de fazer uma pesquisa científica, né? Não houve uma preocupação com a aleatorização da amostragem, mas com certeza absoluta a gente tem aqui uma relevância, uma significância estatística, e essa pesquisa permite ter bons insights sobre como os próprios engenheiros enxergam aqueles que estão chegando, como eles enxergam os seus colegas, como os engenheiros que estão no mercado e em postos altos na hierarquia de muitas empresas enxergam o mercado de engenharia como um todo. Então você pode ver aqui na tela que está aparecendo que nós temos 91 respostas. Eu estou cobrindo aqui o nome das pessoas por uma questão de manter o sigilo aqui das respostas dessas pessoas. Aqui na próxima pergunta aparece qual é a formação de cada uma dessas pessoas que respondeu. Então vocês podem ver aqui temos engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, engenheiros civis, engenheiro de controle e automação, tem alguns designers, alguns engenheiros com mestrado, engenheiros de produção, engenheiro químico. Né? Então é um pessoal bastante qualificado, experiente no mercado, né, nas empresas, nas indústrias e de formações bastante heterogêneas que responderam essa pergunta, que nos dá um pouco mais de segurança para conseguir traçar esse panorama geral da percepção dos próprios engenheiros sobre o mercado de trabalho da engenharia no Brasil. Aqui estão as empresas que essas pessoas trabalham, então veja que um ambiente bastante diverso também, Volvo, Furukawa, Banco do Brasil, Mitsubishi, Roca, entre outras, BMW, Valmet, Grupo Boticário, Nokia, Senco, INPE, Pipefy, Goetze, Positivo Tecnologia, ITC, Volvo do Brasil, Renault, Otis, Neodent, GM, Morgan Stanley, Caterpillar, Engie Auto, Atlas, Renault, Petrobras, Geo Company, Inatel, Aker Solutions, Tetra Pak, Inatel, Engie Auto, Nexteer, Universidade Positivo, JTEC Automotiva, Nelson Global Products e assim vai. Né? Então veja que a gente tem aqui uma amostragem bem interessante para conseguir traçar esse panorama. Aqui está o cargo que essas pessoas que responderam ocupam, né? Você vê que muitos, né, engenheiros trabalhando realmente como engenheiros, alguns como pesquisadores, cargos de diretoria, gerente técnico, coordenador de vendas, tá? Então aqui fica só para ilustrar, né, a robustez dessa pesquisa. A gente já agradece de antemão as 91 pessoas que responderam essas perguntas que nós fizemos, que nós temos certeza que nos ajudam a entender um pouco melhor desse panorama. Bom, sem mais delongas, vamos aqui então às perguntas que foram feitas e às respostas. Eu vou fazer alguns comentários meus também, né? Eu não me apresentei, mas meu nome é Marcos, eu sou professor universitário, coordenador de cursos de graduação, então eu estou em contato direto ali com centenas, para não dizer milhares de alunos nos últimos anos, que são jovens engenheiros que estão entrando como estagiários nas empresas e muitos deles, né, vão seguindo a sua carreira, sendo efetivados, e a gente sempre consegue manter um contato legal com os nossos egressos. Então, nossa primeira pergunta foi a seguinte: na sua opinião, qual é a maior carência técnica dos engenheiros recém-formados? E nós demos alternativas falando sobre a base matemática, base física, base de estatística. Surpreendentemente, quase aí 60% dos entrevistados, né? Então, a cada 5, 3 respondeu que a maior carência é os engenheiros recém-formados não conseguem relacionar conhecimentos de diferentes áreas para solucionar nossos problemas. Me chamou bastante atenção isso. Não existe uma resposta pronta de por que os engenheiros recém-formados não conseguem relacionar as diferentes áreas. Talvez seja alguma coisa que as IES, né, as instituições de ensino superior, estejam pecando na formação, ou talvez seja algum problema que as próprias empresas não desenvolvem isso nos seus estagiários. Eu acredito realmente que não existe uma resposta fácil para cada uma dos motivos apontados aqui, mas de qualquer forma chamou a atenção que a maioria dos entrevistados respondeu que a maior carência dos engenheiros recém-formados é essa. Ainda que bastante significante, aproximadamente 20% dos respondentes aqui do nosso questionário disseram que os engenheiros recém-formados não dominam os softwares que nós utilizamos na nossa empresa. Então o software foi bastante cotado aí. 10% comentou sobre dificuldades em estatística que esses engenheiros têm. 4,4% falou da base matemática, 5,5% falou que os engenheiros recém-formados não têm bom domínio de inglês, né? E apenas um respondente falou dos problemas de física. Segunda pergunta, olha só que interessante. Quando a sua empresa demite ou desliga o engenheiro, essa demissão costuma ser provocada por quase 77%, mais de 3 quartos, portanto,
relataram que o desligamento é ocasionado por problemas comportamentais. E 23% falou que os desligamentos são feitos por falta de capacidade técnica. Então, uma maioria bem significativa dos entrevistados comentou que nas empresas, quando há um desligamento do engenheiro, normalmente isso é motivado por um problema comportamental, né? A tal das soft skills que levam ao desligamento, e não as hard skills, né? Não é falta de capacidade técnica. Essa pergunta me chamou bastante atenção. Quando a sua empresa contrata ou promove um engenheiro, essa ação costuma ser provocada por. E olha só, 56% dos entrevistados responderam capacidades comportamentais, né, como responsabilidade, dedicação, cumprimento de prazo, etc. Ou seja, soft skills novamente. Então olha só que interessante, as soft skills são super importantes, é isso que a gente consegue inferir desse questionário. Um pouquinho à frente eu vou apresentar alguns apontamentos e conclusões que eu tirei disso. As soft skills são responsáveis pelo desligamento, não só pelo desligamento dos engenheiros, mas também pela contratação e promoção dos engenheiros. 24,2% dos entrevistados respondeu que a capacidade técnica elevada é o que leva à promoção ou contratação de um engenheiro. E aí as demais alternativas ficaram bastante pulverizadas aqui, né? O grosso respondeu dessa maneira. Próxima pergunta. Na sua visão, na hora de contratar um funcionário para um cargo altamente técnico, o diploma de engenheiro, 40,7% diz que é visto com bons olhos, mas já não tem o mesmo peso que tinha antes. 34% diz que faz toda a diferença, porque engenheiros têm capacidade técnica elevada. 11% diz que é imprescindível, pois precisamos de cadastro no CREA para assinar documentos da empresa. 7,7% diz que não é mais um diferencial, porque há muitos engenheiros com nível fraco chegando ao mercado. E 6,6% diz que é irrelevante, pois o que importa mesmo são as habilidades individuais da pessoa que está sendo contratada. Então, olha só, 34%, né, um terço disse que faz toda a diferença e é muito importante. Os outros 2/3, de uma forma ou de outra, estão dizendo que o diploma de engenheiro já não é tão importante assim, ou alguns mesmos falaram que chega a ser irrelevante. Né? Então, percebe-se que há uma diminuição da importância do diploma de engenheiro com o passar do tempo no mercado de trabalho, no próprio mercado de trabalho da engenharia. Próxima pergunta. Muitos engenheiros de formação permanecem em cargos de analista durante muito tempo. Na sua opinião, isso ocorre por quê? Um terço respondeu que o mercado é injusto e remunera menos do que esses profissionais merecem. Essa é a percepção de um terço dos nossos entrevistados. 11% diz que a nossa empresa não faz diferenciação entre cargos de engenharia e de analista. 11% diz que esses engenheiros não buscam entender a empresa como um todo e oferecer soluções que agreguem mais valor à empresa. 11% diz que esses engenheiros não têm habilidades comportamentais, soft skills, para ascender na carreira. 6% diz que esses engenheiros, embora sejam diplomados, não têm capacidade técnica suficiente para exercer um cargo de engenharia propriamente dito. E aí várias outras respostas, né, tinha um campo aberto escrito outros, né, ficaram pulverizadas nessas outras fatias aqui dessa pizza. Então é interessante reparar que essa é uma pergunta que dividiu bastante os entrevistados. Né? A gente sabe que é uma realidade de mercado, que muitos engenheiros são contratados como analistas e ficam um bom tempo como analistas. Um terço dos entrevistados acredita que é porque o mercado é injusto, mas os outros 2/3 têm explicações diferentes para essa condição que alguns engenheiros se encontram. Próxima. Se fosse fazer uma comparação entre os engenheiros mais maduros, formados há 7 anos ou mais, com os engenheiros formados mais recentemente, você diria que um pouco mais da metade respondeu. Os engenheiros formados antigamente e os engenheiros formados recentemente têm competências similares. 38% diz que os engenheiros formados antigamente são mais competentes do que os engenheiros formados recentemente. E 7,7% constata que os engenheiros formados recentemente são mais competentes do que os engenheiros formados há mais tempo. Então é curioso reparar aqui que metade diz que as competências são similares, mas dentro da outra metade, né, um pouquinho menos do que da metade, tem uma percepção de que os engenheiros mais maduros são mais competentes do que os que são formados atualmente. Próxima pergunta. Se você fosse fazer uma comparação entre os engenheiros formados em universidades públicas e particulares, você diria que 53,8% diz que os engenheiros formados em universidades públicas e particulares têm competências similares. Então, um padrão de resposta parecido com o da pergunta anterior. Aproximadamente metade percebe que público e particular têm as mesmas competências e habilidades. A outra metade já tem um entendimento diferente. Apenas 5% diz que os engenheiros formados em universidades particulares são mais competentes do que os engenheiros formados em universidades públicas. E 41% aproximadamente, né, diz que os engenheiros formados em universidades públicas são mais competentes do que os engenheiros formados em universidades particulares.
próxima pergunta. O que as universidades poderiam fazer para preparar melhor os engenheiros para o mercado de trabalho? Aqui a gente deu a opção de escolher apenas uma alternativa. A maior percentual de resposta está aqui, ó. Quase 30% respondeu reduzir a carga horária de teoria em sala de aula e aumentar as práticas relacionadas ao cotidiano do mercado de trabalho. Então, olha só, o pessoal está pedindo aqui para que as universidades e faculdades aproximem mais os seus ensinos, as suas aulas da realidade de mercado. 20,9% respondeu elevar o nível das avaliações, buscando filtrar melhor quem tem condições de atuar como engenheiro no mercado. Então é interessante reparar que aí um quinto desses 91 engenheiros pediram para que as universidades subam a régua, subam o nível de suas avaliações. 18,7% diz que deveria reduzir a carga horária de disciplinas técnicas e aumentar os treinamentos das soft skills. Então, mais uma vez, soft skills aparecendo aqui em peso. E 17,6% diz que adicionar mais disciplinas de gestão e empreendedorismo para que os alunos desenvolvam a cabeça de dono do negócio. Não deixa de ser aqui um pouco de soft skill também, né? Questão de empatia. Embutir treinamentos de software na grade curricular obrigatória e 6,6% aumentar a carga horária de disciplinas técnicas. Então, uma questão também que dividiu bastante aí o pessoal que respondeu a esse questionário. Né? Mas, de uma forma geral, dá para ver que esses engenheiros todos estão falando mais ou menos o seguinte: aproximar as aulas da realidade do mercado, trabalhar a questão de soft skills. Né? Isso está sendo bastante pedido. Né? Estamos quase terminando. Diz aqui, ó, liste as top 3 habilidades comportamentais para os engenheiros em sua opinião. Tá? Então aqui eu não vou comentar muita coisa, né? Dá para a gente ver aqui quantas pessoas marcaram cada uma dessas habilidades, né? Sendo que a proatividade ficou em primeiro lugar, né? Como uma das habilidades comportamentais mais importantes. E em segundo lugar vem aqui o pensamento sistêmico, a capacidade então de você integrar diferentes áreas, que é justamente, voltando naquela primeira pergunta, aquela questão lá que falava da maior carência dos engenheiros formados, recém-formados, né? Que eles não conseguem integrar, relacionar conhecimentos de diferentes áreas. Tem tudo a ver com a questão do pensamento sistêmico. E a próxima pergunta é: liste as 3 top habilidades técnicas para os engenheiros, na sua opinião. Então aqui eram comportamentais, aqui as habilidades técnicas. Em primeiro lugar, ficou aqui a capacidade de integrar conceitos de diferentes áreas. Mais uma vez, isso aqui aparecendo com força. E em segundo lugar, ficou a capacidade de tratar e analisar dados, né? Uma tendência para o futuro, né? O Big Data. E a última pergunta foi a seguinte: quais são as competências mais promissoras ou necessárias para os engenheiros do futuro? Selecione no máximo 3 opções. E em primeiro lugar, ficou aqui a boa capacidade de oratória e de relacionamentos, né? É uma soft skill, a capacidade de comunicação, portanto. E em segundo lugar, ficou fazer uma boa gestão de tempo, mais uma soft skill aqui sendo bastante pedida, né? Eu anotei rapidamente alguns pontos que chamaram a atenção, né, umas conclusões minhas que eu tiro desse estudo. Vamos repassar aqui rapidinho. Primeira conclusão: a maior carência dos engenheiros recém-formados é a dificuldade em relacionar conhecimentos de diferentes áreas. Depois, as demissões são provocadas por problemas comportamentais, chamadas soft skills, e as contratações e promoções também são provocadas por questões comportamentais, soft skills. Então, a gente sabe que as soft skills são importantes, né? Cada vez mais a gente ouve falar isso, mas eu acho que esse questionário trouxe à tona o quão importante elas são. São tão importantes que são as responsáveis por demissões e por contratações de engenheiros, né? Historicamente, os engenheiros são associados a um trabalho muito técnico, e a gente vê aqui que o que contrata e o que demite os engenheiros, na percepção dos próprios engenheiros que estão em pontos avançados da carreira, em níveis hierárquicos altos, são as soft skills. Né? O diploma de engenheiro já não tem a mesma importância que tinha antigamente, tá? Então isso é um fato também, foi constatado nessa pesquisa. Os engenheiros em cargos de analistas é uma questão que divide o mercado, né? Não ficou muito claro por que isso acontece. Um terço dos entrevistados diz que o mercado é injusto, mas os outros 2/3 têm explicações diferentes para esse ponto. O mercado tem a percepção de que os engenheiros formados antigamente são mais competentes do que os engenheiros recém-formados. Né? Então, veja, os engenheiros formados antigamente tiveram uma leve vantagem, né, nessa questão. Metade do pessoal respondeu que tem competências similares, mas a outra metade tendeu a inclinar mais, dando uma preferência aos engenheiros formados antigamente. O sétimo ponto: né, os engenheiros formados em universidades públicas são percebidos como mais competentes do que os engenheiros formados em universidades particulares, por 41% dos entrevistados. Né? Então veja uma questão aqui bem significativa. Né? Então as universidades públicas têm uma certa vantagem sobre as particulares. Lembrando que metade dos engenheiros entrevistados não relatou isso, né? Relatou que são similares, mas a outra metade deu uma leve preferência aos engenheiros formados em universidades públicas.
Oitavo ponto que eu destaco: não há unanimidade sobre o que as universidades poderiam fazer para preparar melhor os engenheiros, né? Comentei sobre isso. Mas as respostas apontam no sentido de aproximar o ensino da realidade do mercado, aumentar o nível de exigência e desenvolver soft skills, né? Ficou bastante claro isso aqui. Nono ponto: as habilidades comportamentais mais desejadas são a proatividade e o pensamento sistêmico. Então, olha só, isso foi bem surpreendente, né? A questão da proatividade chamar tanta atenção. Proatividade, então, é aquela capacidade de, sem que ninguém peça, a pessoa ir lá e tomar a iniciativa de resolver os problemas, de propor uma nova solução, de tomar uma ação. Então, isso é muito valorizado pelos engenheiros experientes que estão no mercado, né? Além disso, a questão do pensamento sistêmico, então, você integrar diferentes áreas, você ter uma visão do todo, né? Abrir a percepção e não ficar concentrado só num ponto focal, mas você ter uma percepção do todo, né? Foi falado ali da questão de pensar com a cabeça de dono também. Tem tudo a ver com isso, de você ter uma abordagem mais holística ali sobre o mercado que você está inserido. Décimo ponto: as habilidades técnicas mais desejadas são a capacidade de integrar conceitos de diferentes áreas e a capacidade de analisar e tratar dados. Eu já comentei sobre essa questão aqui. E analisar e tratar dados é uma tendência aí para o futuro e também uma habilidade técnica desejada no presente. E o último apontamento que eu fiz: as habilidades mais desejadas para os engenheiros do futuro são a oratória, a capacidade de relacionamento e a gestão de tempo. Aqui, soft skills puras, né? Oratória, capacidade de relacionamento, então você se comunicar bem com os colegas, né? Com os demais, com clientes, com fornecedores, e também fazer um bom gerenciamento do tempo. Então é isso, espero que você tenha gostado, tenha aproveitado, né? Esse questionário marca o início de um projeto muito legal que eu estou desenvolvendo com o professor Guilherme, chamado de Visa Engenharia, que a gente tem por objetivo melhorar a empregabilidade dos engenheiros. Então, fornecer as ferramentas necessárias, os treinamentos necessários, a mentoria necessária para que os engenheiros se coloquem, se posicionem no mercado de trabalho, consigam seus estágios, seus primeiros empregos, consigam galgar suas posições e conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo foi útil para você, se você conhece alguém que gostaria de ver esse material, por favor, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, que eu acho que tem bastante coisa a agregar. Obrigado, um abraço, até a próxima.